A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Como vocês estão? Vocês estão conseguindo completar o seu dia de propósito? Estão lá marcando o seu X no dia, no final do dia? Como que vocês estão? Estão conseguindo fazer os decretos? Como está o seu tempo de oração? O seu tempo de adoração? Você tem conseguido completar todo o dia de propósito? Quais têm sido as suas dificuldades e as suas facilidades? Coloca aí nos comentários para eu saber, para que eu possa ir me orientando nos próximos dias de propósito, se eu estou indo depressa demais ou se eu estou indo devagar demais. Eu preciso saber de você. Como que você está? Deixa-me saber como que você tem passado, quais são as suas impressões. Amém? Aguardo o seu comentário aí. Vamos lá, nossa leitura do dia 3. Primeiro vou fazer a leitura, depois a ministração, em seguida os exercícios propostos. Vamos lá? Muito bem. O que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? Neste exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos principais, ou seja, 5 dos mais comuns. Número 1. Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro e frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: Você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4:12. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia, andar pela vida sem propósito. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante da sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmo 32:1. 2. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto
e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó, capítulo 5, versículo 2. 3. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento no lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. 4. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses e Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que, quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. 5. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, cônjuge, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6:24. Outras influências ainda podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida
por propósitos. Aqui eu faço um parêntese, 42 dias, né? Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens em se viver uma vida com propósitos. Primeira, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia, a psicologia, para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o quê. Tudo o que sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías 49:4. Jó disse: Meus dias são vazios e sem esperança. Jó 7:6. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7:16. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras, ao perguntar: Você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maior probabilidade de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhes causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Jeremias 29:11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Efésios 3:20. 2. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor.
Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que pretendia que fizesse, ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 13, 7. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. Número 3. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando no ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definida ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa, talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Efésios 5:17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco com uma lente de aumento. Os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses 3:13. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. Mas para quê? Paulo disse. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Filipenses 3:15. 4. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota. Consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu:
Esta é a verdadeira alegria da vida. Ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. 5. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta no local de destaque, na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: "Um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém." Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 10, 12. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho Jesus? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14:6. A segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidade, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou-os com você mesmo ou fez uso deles para o propósito que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar este livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Agora eu vou ler aqui pensando sobre o meu propósito de vida, que são questões que eu vou usar nos exercícios já daqui a pouquinho. O tema para a reflexão de hoje é viver com um propósito. Viver com um propósito é o caminho para a paz. O versículo para memorizar: tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26, 3. E a pergunta para meditar: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida e qual eu desejo que seja? Amém? Então, essa é a nossa leitura de hoje e agora nós vamos passar para a ministração. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Você já parou para pensar o que tem dirigido a sua vida? Você já parou para pensar qual que é a força motriz que te dirige, que te impulsiona?
O que te impulsiona, por exemplo, a prosseguir, a levantar pela manhã, a ir para o trabalho, a voltar do trabalho, a se alimentar, a dormir, a acordar? O que te impulsiona? Qual que é a força motriz que te faz continuar caminhando? A gente sabe que passam pela nossa cabeça muitos pensamentos de desistência. Mas o que te ajuda a superar esse pensamento? Quais são as circunstâncias, valores ou emoções que você se fundamenta para continuar? Qual é aquela motivação profunda que está lá dentro do seu coração, às vezes que você ainda nem percebeu que ela está lá? Qual a causa que te move? O que te dá sentido às ações da sua vida? Então, hoje eu quero falar para vocês de uma força motriz muito poderosa, que é o amor. O amor, ele pode ser na sua vida uma força motriz poderosa, porque o amor, tudo que fazemos, se fazemos por amor e com amor, vale a pena. Lembra lá em Coríntios 13 que diz que eu posso dar até o meu corpo para ser queimado? Se não for por amor, nada disso me adiantará. Então pensa nisso. Os seus motivos, os seus ideais, eles estão recheados de amor? O nosso propósito de Deus, o propósito que Deus deu para nós, quando a gente descobre esse propósito, quando a gente sabe o que é, ele também é uma força motriz poderosa na nossa vida. E o Espírito Santo é a força motriz do crente. O Espírito Santo é aquele que nos dá energia, força, é aquele que nos carrega, nos refrigera, nos consola, nos impulsiona. O Espírito Santo é a nossa força motriz, a força motriz do cristão. Mas o que é força motriz? Força motriz é o que te move por dentro. É aquele fogo invisível que impulsiona o que é visível. Então, eu vou te dar agora exemplos de força motriz que, ao invés de te impulsionar, eles te paralisam. É como um peso que está sobre você e que não deixa que você caminhe. Não permita que você realize. Não permite que você conclua aquilo que você quer concluir. Te faz sentir muitas vezes cansado, desanimado, inútil, incapaz, te faz você perder o sentido da vida, apaga os seus sonhos. Essa força motriz é muito poderosa e ela pode paralisar. Então, para que a gente possa observar essa força motriz hoje, eu vou aqui dar algumas para vocês. A primeira que eu vou falar sobre ela é a culpa, o remorso, a vergonha. Ela nos faz fugir de situações que precisam ser resolvidas. Então eu quero dar para vocês duas palavrinhas agora: remorso e aprendizado e arrependimento. Remorso e arrependimento. Em 1 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisto não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Então, o remorso é a tristeza do mundo. O arrependimento é a tristeza de Deus. O Espírito Santo, quando toca no nosso espírito, ele faz em nós, ele gera em nós o arrependimento. E o arrependimento faz com que nós enfrentemos aquilo de errado que a gente fez e a gente peça perdão ao Senhor e a gente afasta o mal de nós, a gente afasta do caminho do mal, a gente deixa de fazer.
Já o remorso, ele é aquela tristeza que nos faz ficar remoendo aquela agonia, aquele cansaço, aquela tristeza, aquele medo, aquela culpa, tudo aquilo de ruim. O remorso faz com que a gente fique ruminando aquela história toda vez, rumina, rumina, e nunca sai do lugar. A gente fica preso ali e aquilo nos leva à morte. Leva a pessoa à depressão, à angústia, à solidão, à ansiedade, a tudo de ruim. Então, compare hoje o remorso, se você tem sentido remorso, ou se você tem se arrependido dos seus pecados, enfrentado os seus pecados, pedido perdão e deixado. Como que você está? Qual força motriz que está sobre você hoje? É aquele remorso ou é o arrependimento? Pensa sobre isso. Deus não está preso no nosso passado. Ele pode pegar o nosso passado, ele pode jogar nosso passado no mar do esquecimento e nos dar um futuro brilhante. Deus pega os nossos pecados, os nossos erros, as nossas atitudes más, a nossa vergonha, joga no mar do esquecimento, ele perdoa e ele nos dá uma vida radiante. É só nos arrependermos, nos entregarmos, reconhecermos o nosso pecado, não deixarmos que a culpa seja uma força motriz paralisante em nós. Dou um exemplo para você. Jacó, ele era um trapaceiro. Deus fez dele Israel, uma nação poderosa. Abraão era um homem sem filhos. Deus fez dele pai de nações. José era escravo e Deus fez dele um governador de um império. Raabe era uma prostituta e Deus fez dela tataravó do rei Davi. Ela está na genealogia de Jesus Cristo. Olha como Deus muda, transforma. Ele pega tudo de ruim em nós e faz tudo ficar bom. Mas é preciso que nós enfrentemos a culpa. É preciso que nós enfrentemos e nos arrependamos do dia errado que nós fizemos, sem ficar com sentimentos de autocomiseração, de vitimismo, de deixar a culpa nos massacrar. Nós temos que nos levantar, reagir, enfrentar, arrepender e deixar. Aí sim nós daremos ao Espírito Santo abertura para trabalhar na nossa vida. Vamos ver aqui outra força motriz que nos paralisa, que é como um peso em nós. Ao invés de impulsionar, ela nos segura no chão. É a raiva. Ressentimento, mágoa, amargura. Quem te feriu no passado continuará te ferindo até que você decida perdoar. A mágoa, ela produz amargura. O perdão, ele produz libertação. Então, até que você perdoe, você vai ficar preso na raiva, na angústia, e a mágoa, ela vai aumentando, ela vai virando amargura, ela vai virando depressão, ela vai virando angústia, ela vai virando vida vazia, sem sentido, e vai até levar a pessoa à morte. Supere a mágoa, perdoe. Jó 5,2 diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo e leva à morte. Então, a falta de perdão, ela leva à morte. Se você não perdoa, você não é perdoado. Você perde o céu. Já imaginou? Como é terrível isso? Outra força motriz que nos paralisa, que nos prega no chão, que é pesada, é o medo. Desculpa, gente. O medo nos faz perder oportunidades. Reaja contra ele usando as armas de fé e de amor. Você tem medo de quê? Você tem medo da morte? Você tem medo de viver? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo de passar fome? Você tem medo de engordar? Tem medo de divórcio? Você tem medo do que possa acontecer com a sua família, com a sua vida, com seus filhos? Você tem medo de ir para o inferno? Você tem medo? Olhe nos olhos do medo e descubra
se é algo que você precisa resolver ou abandonar. Se aquele medo é algo que você precisa enfrentar ou é algo que você precisa deixar para lá. Olhe bem nos olhos, perceba que tipo de medo que você tem. E não tenha medo, tenha fé. Jesus falava todo o tempo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, creia. Creia somente. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, que nós não tenhamos medo de pegar as oportunidades que o Senhor tem nos dado hoje e viver o propósito de vida que Ele tem para nós. Que nós não tenhamos medo de abrir a porta pela manhã e dizer bom dia. Que nós não tenhamos medo de pegar o telefone e ligar para aquelas pessoas que a gente ama e dizer para elas: olha, eu amo muito você, você é especial na minha vida. Que nós não tenhamos medo de abençoar as pessoas, com medo de que as pessoas sejam ingratas. Que nós não vivamos presos no medo, mas que nós possamos reagir e viver em fé, crendo, cheios de esperança, cheios de vigor. Amém? Outra força motriz que nos joga no chão, que nos paralisa, é o materialismo. É aquele desejo de ter, cobiça, inveja, ganância. A pessoa que se firma na ideia de que para ser feliz, importante, protegido, é preciso ter bens materiais. Isso é um engano. Quando a gente pensa que ter posses vai nos dar segurança, vai nos dar o amor da família, vai nos dar o amor das pessoas, vai nos proteger, vai nos fazer feliz, nós estamos vivendo num completo engano, porque nós estamos vivendo por aquilo que tem preço, não por aquilo que tem valor. Você não deve confiar na força do seu braço, pois um dia ela vai acabar. Confie na força do braço de Deus, porque essa nunca vai fraquejar. Eu, por exemplo, sempre digo isso. Eu pisco, parece que eu estava com 5 anos, agora eu já estou com 50, caminhando, quase chegando nos 60. Imagina? Passou assim. Então a força do meu braço já está se esgotando. Mas e a força do braço de Deus? Em qual delas que eu devo confiar? Naquilo que eu produzo aqui no mundo ou naquilo que o Senhor tem reservado para mim lá? Apocalipse 22:13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, nesse aqui a gente tem que colocar o nosso desejo, a nossa força. É nele, não no material, não nas coisas aqui desse mundo. Aqui no mundo nós devemos descansar em Deus. Fazer a nossa parte com calma, com tranquilidade, com direcionamento do Espírito de Deus e viver uma vida simples e plena, cheia do Espírito Santo. Assim nós estaremos construindo uma mansão ali no céu para nós, enviando material para que os anjos construam essa mansão. Um dia ainda vou contar essa história para vocês. A próxima força motriz que nos paralisa é a rejeição. A rejeição é a necessidade de aprovação, é querer atender às expectativas das pessoas, é pisar em falso, no lugar que sempre haverá um tijolo faltando. Então, quando nós somos rejeitados, nos sentimos rejeitados, às vezes nem somos e nos sentimos assim, porque já fomos algum dia. Nós devemos pensar, todo mundo já foi rejeitado um dia. Por que eu não serei? O próprio Jesus foi grandemente rejeitado pelos seus. Quem sou eu para não ser rejeitado?
Então eu não posso deixar que a rejeição crie em mim um desejo de satisfazer todas as pessoas do planeta. Não estamos aqui para agradar pessoas e suas altas expectativas. Estamos aqui para agradar a Deus, que nos conhece e nos ama. Quem vive para agradar expectativas de pessoas se frustra o tempo todo, se sente rejeitado, se sente pequeno, se sente desvalorizado, porque sempre tem alguém que não gosta de nós. Sempre tem alguém que fala mal de nós. Sempre tem alguém que nos menospreza. Por isso, a nossa expectativa tem que estar no Senhor, que nos conhece e sabe que somos pó e aceita a nossa fraqueza. Amém? E Mateus 11, 28, 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando eu vou para Jesus, eu estou cansado, sobrecarregado, ele não vem com exigências e expectativas para cima de mim. Ele faz o contrário, ele me abraça e me alivia. O jugo que Jesus pede de mim é suave, é leve. E o que as pessoas pedem de nós é pesado, é difícil, é impossível de agradar. Então, nós precisamos de aprender a ser mansos e humildes, como Jesus. Assim, nós encontramos descanso para nossa alma. Porque o que ele pede de nós é fácil de fazer. Quando estamos conectados a ele e recebendo dele a força do poder dele. Então, quando o amor, que é Jesus, nos move, não corremos para impressionar, nós caminhamos para obedecer. Então, o Senhor não pede a gente para ficar correndo. Deus dá para nós uma caminhada. Então, não precisa correr para agradar, caminhe com o Senhor, acalme o seu coração. Amém? Então, essas são algumas das forças que nos paralisa. Eu vou dar agora exemplo de força motriz que nos impulsiona. Algo que é muito poderoso, que nos leva para frente, que nos faz vencer, que nos faz ter foco, é nós conhecermos o propósito que Deus tem para nós. Uma pessoa que conhece o seu propósito, uma pessoa que sabe, que entende o propósito que Deus tem para ela, a vida dela tem sentido. Ela sabe para onde ela vai, ela não fica atirando para todos os lados, ela não fica tateando, mas ela pisa firme. Ela não fica perdida, mas ela anda a passos largos, pois ela conhece o alvo e ela sabe onde ela quer chegar. Por isso é importante nós conhecermos o nosso propósito, nós pararmos para pensarmos e refletirmos sobre isso. O sentido da vida não está em nós mesmos. Para pensar nisso para você ver. O nosso sentido da nossa vida não pode estar em nós, no eu, mas ele precisa estar firmado em Deus, porque é Deus que dá o sentido para a nossa vida. Eu vou falar para você aqui algumas coisas que vai te ajudar a dar sentido para a sua vida. Anota aí. Primeiro, glorificar a Deus. Glorificar a Deus dá sentido para a sua vida. Veja lá Isaías 43, 7. Depois eu vou falar esses versículos aqui, depois se você quiser, abre a sua Bíblia, veja esses versículos. Olha, você existe para refletir a glória do Criador, não para criar um império pessoal. Então,
Glorificar a Deus dá sentido para a minha vida, porque isso vai tirar um peso tão grande. Eu não preciso de criar um império, eu só preciso refletir o Senhor para as pessoas. Eu preciso só obedecer. A verdadeira realização não está em ter, mas em ser quem Deus nos chamou para ser. Então eu não estou aqui neste mundo para criar impérios, eu estou neste mundo para ser luz, para ser sal para aqueles que estão à minha volta. Vou dar outro exemplo do que você pode fazer para que a sua vida tenha sentido. Você pode conhecer a Deus. Veja João 17:3. A vida só encontra plenitude quando há relacionamento com o Pai. Não se trata de religião, mas de intimidade real com Deus. Quando você ler aí João 17:3, você vai entender que a vida só encontra plenitude quando há um relacionamento com o Pai. Gente, isso não é sobre religião, isso é sobre intimidade com Ele. Quando nós temos intimidade, quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida tem sentido. 3. Cumprir o nosso propósito eterno. Efésios 2:10. Abra sua Bíblia e leia esse versículo. Efésios 2:10. Olha, quando você ler esse versículo, você vai perceber que Deus preparou um plano exclusivo para cada um de nós. E você que está me ouvindo, você tem um chamado, você tem uma missão, você tem algo do céu confiado a você. Deus te deu um papel no plano eterno dele. Você tem a sua parte a cumprir. Isso não é maravilhoso? Isso não traz pertencimento? Isso não traz sentido para a nossa vida? 4. Amar como Cristo. Mateus 22, 37 e 39. Não há sentido real, gente, sem o amor. O amor é a marca dos filhos de Deus. Se você não tem amor, você não tem a marca dos filhos de Deus. É preciso buscar por isso. Ah, eu não tenho amor, então eu estou perdida. Não, busque por isso. Busque e encontrará. O Senhor encherá o seu coração de amor pelas pessoas. O Senhor encherá o seu coração de amor pela sua família. O Senhor encherá o seu coração de amor por tudo que você faz, porque você vai passar a fazer tudo para Ele, com amor por Ele. Vai ver a diferença. E 5, viver com os olhos na eternidade, segundo Coríntios 4:18. A Bíblia nos ensina que essa vida não é o fim, é só o começo. Tudo que fazemos aqui nesta vida tem reflexo na eternidade. Por exemplo, as decisões que nós tomamos têm reflexo na eternidade. A forma como nós tratamos as pessoas tem reflexo na eternidade. O quanto obedecemos ao nosso chamado tem reflexo na eternidade. Quem vive com os olhos na eternidade não se prende no hoje, no agora. Por quê? Porque as coisas, as ansiedades, os medos, a culpa do hoje, do agora não nos prendem no chão. Porque os nossos olhos estão fixos na eternidade. Eu estou trabalhando com foco, eu sei onde quero chegar. Quem tem os olhos lá na eternidade não se deixa dominar pelas vaidades passageiras, nem por essas ansiedades, essas coisas momentâneas. Porque nós estamos com o nosso foco na nossa missão. E nós sabemos que somos peregrinos aqui na terra. Que esse tempo aqui de terra vai passar. E que nós viveremos uma eternidade no céu, em nome do Senhor Jesus. Então, gente, uma pessoa que conhece o seu propósito, ela passa a viver uma vida mais simples,
ela escolhe o que é bom, ela deixa de lado aquelas coisas que trazem estresse e cansaço. Ela estabelece as prioridades para a vida dela, ela filtra, ela tem foco. Ela é uma pessoa motivada, ela não para, ela não desiste, ela sabe onde ela quer chegar. Ela está pronta para a eternidade. Então, você quer ficar pronto para a eternidade? Busque descobrir, que é o que nós estamos fazendo aqui nesses 42 dias de uma vida com propósito. Estamos buscando conhecer. Então, é importante que você anote tudo que o Senhor tem falado. Tudo que o Senhor tem deixado gravado nesses áudios para a sua vida. E leve muito a sério. E anote, e medite, e pense sobre esse assunto. O tempo que você vai estar pensando sobre esse assunto, nenhuma preocupação conseguirá entrar na sua cabeça. Nenhum medo, nenhuma culpa, nenhuma mágoa, tudo isso será eliminado e tirado de você. Amém? Vamos passar agora os nossos exercícios? Pensando sobre o meu propósito de vida. Os nossos exercícios, eles são baseados no final do capítulo e eu coloquei mais algumas coisas, mais algumas propostas ali para ajudar vocês a ter um tempo de qualidade com o Senhor nesse tempo de exercícios. Então, são os exercícios do nosso propósito. Hoje são os exercícios do dia 3 e você vai anotar no seu caderno aí, pensando sobre o meu propósito de vida. Então, aqui a gente começa os exercícios. Coloca aí, dia 3, entre parênteses, 11/4/2025. Isso aí que a gente está fazendo agora é aquela folha que eu dei de modelo para cada folha dos exercícios, lembra? Quem tem a folha impressa, responde na folha impressa. Quem não tem a folha impressa, vai escrevendo e respondendo, que fica excelente, que é a forma que eu estou fazendo aqui. Eu vou escrevendo e respondendo, porque o espaço já fica certo para as minhas respostas. Então, quem tem a folha impressa, já imprimiu, utiliza a sua folha, responda ali na frente no espaço, responda nas costas e vai anexando essa folha ao seu caderno. Amém? Então vamos lá, respondemos o dia 3, o tema para reflexão. Qual que é o tema para reflexão de hoje? Viver com um propósito é o caminho para a paz. Então essa é a frase que você vai meditar hoje durante o dia, ao longo do dia, né? Viver com um propósito é o caminho para a paz. Então se eu quero paz, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso viver, eu preciso praticar o meu propósito. Amém? Versículo-chave. Esse versículo-chave é o versículo para decorar que nós temos ali no livro. Todos os dias eu tenho falado para vocês, olha, o de hoje é opcional, o de hoje é opcional. Agora, o de hoje, dia 3, não é opcional memorizar ou não. O de hoje, do dia 3, é para memorizar. Então, você vai hoje trabalhar durante o dia todo na memorização de Isaías 26, 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz assim. Eu vou falar da minha versão, mas você pode decorar da sua. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em ti. Então, você vai colocar no seu celular esse versículo, nas suas notas, nos seus lembretes, e vai colocar o celular para estar durante o dia te lembrando. Quantas vezes você quiser colocar. Então, sempre o celular te lembra, você vai abrir e vai ver o versículo e vai memorizá-lo. E ao fazer isso, memorizando, naquela hora que o celular te lembrar, você vai fazer o decreto de hoje. Termina de fazer o versículo e já decreta assim:
Eu confio em Deus, por isso sou próspera e tenho paz. Então, se você for homem, eu confio em Deus, por isso sou próspero e tenho paz. Decreta isso para você mesmo. Decreta isso. Então, você vai fazer o seguinte: você faz. Ó. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm fé firme, às pessoas que confiam em ti. Por isso, aí você decreta, por isso eu confio em Deus, por isso sou próspera e tenho paz. Então, você vai fazer isso hoje. Você vai decorando o versículo e em seguida decretando. Decorando o versículo e em seguida decretando. Toda hora que o seu celular te lembrar, você fala o versículo e decreta na hora esse decreto de prosperidade e de paz na sua vida. Amém? Muito bem. Esse é o nosso exercício de memorização. A pergunta para meditar. A pergunta que está para meditar hoje é: na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Para te ajudar a responder essa pergunta de meditação, eu propus um exercício aqui. O exercício para te ajudar é: você vai ligar para uma pessoa da sua família, aquela pessoa que você tem liberdade, aquela pessoa que você confia, você vai ligar para ela e fazer essa pergunta para ela. O que você acha que dirige a minha vida pelas coisas que você vê eu fazendo? Pelo que você conhece de mim? O que você acha que dirige a minha vida? É o medo? É o meu propósito em Deus? É a culpa? O que você acha que dirige a minha vida? Fala tudo aquilo que a gente estudou hoje. Você vai fazer isso com um familiar e com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Você vai fazer 2 ligações e perguntar a mesma coisa para essas 2 pessoas. E você vai anotar aqui no caderno a resposta delas. E quando elas te responderem, se a resposta não é aquilo que te agrada, você vai receber essa resposta com serenidade, não vai ficar magoado, magoado, não permita que a mágoa estrague o seu exercício. Então você anotou com sinceridade, recebeu, e depois, embaixo das 2 respostas, você vai responder se você concorda com elas ou não. Para elas, você não precisa falar nada, só pega as respostas. Mas para você, porque esse exercício é para você. Para você, você vai dizer se concorda com elas ou não. Depois que você fizer esse exercício, aí você responde a pergunta para meditar, ok? Compreendeu? Muito bem. Passamos então para a prática. O que eu vou fazer hoje com aquilo que eu aprendi? O que eu vou fazer hoje? Faça uma lista. Isso aqui eu vou te dar como uma sugestão para te ajudar a praticar o que você vai fazer hoje. Faça uma lista de tudo que te paralisa. Tudo. O que tem te paralisado? Você tem sentido medo? Você tem sentido culpa? Você tem sentido rejeição? Qual aquilo que dói no seu coração? Que às vezes você quer ir, mas aí você lembra daquilo e para, né? Faz uma lista das coisas que tem te paralisado. E ao lado, na frente, assim, daquilo que tem te paralisado, você vai pensar em algo concreto que você possa fazer para vencer essa paralisia. Por exemplo, se for algo que você tem medo, como que você pode vencer isso que você tem medo? Pense sobre isso. Depois você vai fazer um cartazinho com 3 motivos que te impulsiona e você vai escrever alguma coisa sobre cada um deles. O que te impulsiona? Aí você escreve ali o que te impulsiona. Embaixo daquela palavra você faz uma frase sobre o que te impulsiona.
e faz um cartaz e coloca no seu quarto de oração. Coloca no lugar onde você ora, tá bom? Então, agora a gente passa para o pedido de oração. O que é o nosso pedido de oração hoje? Como sempre, eu tenho falado todos os dias, quando você for orar, lembre-se de orar pela minha vida, pela direção que eu estou nesse trabalho, pela nossa equipe, pela equipe que tem ajudado tanto ali na nossa comunidade. Ore também por cada pessoa que está fazendo esse propósito junto com você. Essa equipe toda, esse exército todo precisa de cobertura de oração. Amém? Então vamos lá. O seu exercício é: ore por cada item das 2 listas que você fez. Você não fez uma lista de tudo que está te paralisando? E depois você não fez uma lista de 3 motivos que te impulsionam? Então você vai orar por cada um desses e você vai pedir revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te revelar estratégias para você usar para vencer tudo aquilo que tem te paralisado e para você alimentar tudo aquilo que tem te impulsionado. Amém? Essa é a sua oração, o seu tempo de oração com Deus, o seu tempo de pedido, o seu tempo de clamor. Você vai fazer isso hoje. E você vai também pensar nas 2 perguntas que foram colocadas para nós pelo autor do livro. Hoje ele fez 2 perguntas lá. São perguntas que, biblicamente, se a gente vê pela Bíblia, a gente imagina mesmo que Deus vai fazer essas perguntas para nós antes de nos colocar na eternidade. Então, essas 2 perguntas, a primeira delas vai nos preparar para a eternidade. A segunda delas vai determinar onde e o que nós faremos na eternidade. Então, a primeira pergunta será assim: quando Deus te perguntar, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Você aprendeu a amá-lo, a confiar nele? A outra pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Você valorizou? Você usou para cumprir seu propósito? Ou os desprezou e enterrou? Então, você, na hora da oração, orou por aqueles itens que você fez, orou por cada um. Terminou esses pedidos aqui, você vai passar para essas 2 perguntas e vai orar sobre as respostas que você colocou sobre essas 2 perguntas. Deus vai falar com você nessa hora. Creia nisso. Você terá respostas de Deus para a sua vida. Tire esse tempo, é muito importante esse tempo com Deus. E aí nós passamos para a finalização, que são os agradecimentos. E você vai agradecer a Deus hoje pelos 3 motivos que te impulsionam. E aí você vai adorar. Agradeça a Ele por cada motivo da sua vida que você tem sido impulsionada, aquilo que tem te ajudado a levantar todos os dias, a prosseguir, a caminhar, a não parar, não desistir, a seguir em frente, a olhar com firmeza para o seu foco. Tudo aquilo você vai agradecer hoje, você vai trazer à sua mente hoje. E enquanto você agradece, você adora. Adora pelo tudo que ele tem feito, pelo tudo que ele é na sua vida, por tudo que ele, nosso alfa e nosso ômega. Olha para ele as características, como que ele é, quais são os princípios que ele colocou sobre nós. Vai pensando nele, adorando, adorando, adorando. Amém? Esse é o seu tempo hoje de exercício. E quando for no final do dia, no final, quando você completou tudo, aí você vai lá no calendário e vai ter o direito de fazer o X. Quando você completar toda essa proposta, quando você completar ouvir todo esse áudio, quando você
completar os seus exercícios, as suas orações, a sua adoração, todos os exercícios propostos, aí você vai lá e você completou esse dia 3 de propósito. Então você vai lá e coloca um X e agradece ao Senhor. Senhor, tá aqui o meu X. Eu completei o dia de propósito hoje porque o Senhor me deu força para isso. E fala consigo mesmo, eu vou continuar até completar todos os dias que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, que o Senhor te abençoe, te fortaleça nesse dia e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glórias a Deus. Agora eu vou orar por você. Eu dei até amanhã sem orar, né? Mas eu vou orar, não posso deixar de orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor cada componente desse propósito. Cada um de nós, Pai querido. E eu peço ao Senhor a cobertura do Senhor. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Cristo. Senhor amado, nos enche do seu Espírito Santo, enche-nos até transbordar. Que nós possamos transbordar da tua presença e que nós possamos derramar essa presença diante de todos aqueles que estão à nossa volta, nós possamos enchê-los também com a tua presença, Pai. Que nós sejamos vasos poderosos do Senhor nesta terra, que nós sejamos sal e luz, que nós possamos refletir a tua glória àqueles que estão à nossa volta, aos sedentos, aos desanimados, aos cansados, aos necessitados, que nós sejamos como um farol à noite, que nós sejamos como ponte sobre as águas, que nós sejamos como flecha que acerta o alvo, Senhor. Usa-nos segundo a vontade do Senhor. Estamos aqui um exército à disposição do Senhor. Um exército, Senhor, coberto, revestido com a tua armadura. Todos os dias nos levantamos, Senhor, estamos nos revestindo com a armadura do Senhor. Estamos praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, Senhor, opera em nós. Opera o teu poder através de nós. E leva-nos, Senhor, a ser bênção na vida daqueles que vivem ao nosso lado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja abençoado. Receba hoje o amor de Cristo. Receba hoje a graça do Senhor Jesus. Receba hoje a presença do Senhor Jesus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Oh, glórias a Deus, aleluias. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.